Aí, ô, One Piece de volta aí pro capítulo 1131, só que vai ser só por agora, porque o Oda tá mal e a gente vai ficar em hiato até no final de novembro, infelizmente. Mas vamos lá começar o capítulo, Luffy e o Submundo. A gente volta aí com a história de capas da Yamato, e agora eles acordaram e estão indo atrás de quem roubou a katana do Yasuie. E a Tama tá ali pra ajudar. É engraçado que a Shinobu não tá indo, mas ok, né? Pra gente voltar aqui na história, o Luffy tava lá de frente com o Luffy depois de encontrar ele amarrado ali no pé de talvez a árvore, com um monte de correntes, provavelmente de Kairoseki, né? E a gente começa com o Luffy todo animado que ele realmente tem a confirmação, igual no final do capítulo passado, que ele tá realmente em Elbaf. E ele tá tão animado como todo mundo que tá lendo essa saga nesse início, que todos nós estávamos esperando essa saga por muitos anos, né? É engraçado que o Luffy tá ali, ok, bom pra você, né? Mas enfim, aí o Luffy continua falando como se não tivesse amanhã. Será que o Soap percebeu que a gente tá aqui? Ele vai descobrir quando eles chegarem lá em cima. E o que rola com essa árvore gigantesca aí? E de fundo o Luffy tá tentando falar, então quer dizer que essa aqui é a maior nação e a mais poderosa do mundo? Eu escutei que aqui todo mundo vivia e respirava guerras. Deve ser bem louco, né? Quando eu tava lá no navio do Dog e do Brog, eu nunca vi tantos gigantes assim. É realmente muito louco e intimidador. Eu consigo acreditar que eles todos são bem fortes por causa de toda a guerra. Eu tô falando com tu, mano. O Luffy grita tão alto que alerta tudo na redondeza ali daquela floresta congelada. Tanto que a fauna começa a vir atrás deles. E a gente vê um monte dos lobos chegando perto. E agora a gente vê que o Luffy, o príncipe amaldiçoado, tem uma recompensa especial do governo mundial no valor de 2,6 bilhões de berries, que é realmente muito grande. E ele começa a dar o discurso dele ali, demandando o respeito do Luffy, que não para de falar na frente dele, que ele é o deus do sol, o tão adorado nas lendas dessa terra, e que o Luffy não vai falar com ele dessa forma sem a permissão dele, principalmente como um mero humano. Então agora ele demanda ao Luffy uma resposta. O que ele pensa daquela situação toda? O Luffy não entende a pergunta. O que eu penso da situação? Você tá acorrentado, beleza? Aí o Luffy responde ele, você observou bem, mas nenhum homem escolhe a ser acorrentado, e ele não é uma exceção. Acho que tem um pessoal que escolhe sim, mas enfim. E ele preferia estar livre. Só que ele tá nessa situação há 6 anos. E ele se considera o mais forte de todo o reino de Elbaf. Só que a prisão dele ali é tão forte, porque nas costas dele, onde ele tá sendo preso, é nada mais nada menos do que a árvore joia Adam. E aí, depois de vários milhões de anos, desde lá de Water 7 ou até antes, não me lembro bem, a teoria que todo mundo tinha que a árvore Adam era a Yggdrasil de Elbaf, só nessa falinha aqui foram confirmadas, que é muito bacana, né? Mas enfim, além dele estar preso nessa árvore, as correntes que tá em volta dele é de Kairoseki. Como ele tem uma Akuma no Mi, é bem óbvio o que acontece, né? Mas mesmo assim a gente consegue ver o nível da força dele, só porque ele tá todo acorrentado com o Kairoseki, tipo, muitas correntes mesmo, e ele tá de boa conversando, também mantendo a compostura e não derretendo ali, igual a gente viu quando o Luffy foi preso lá em Arabasta. Aí ele continua, então eu tenho uma pergunta pra você, Rod. Não, cara, Luffy, eu te faço uma proposição, Luffy. Você é um pirata, não é? Se você conseguir tirar essas correntes de mim, eu te ofereço eliminar um bando pirata da sua escolha completamente. O que você diz? A chave dessas correntes deve estar em algum lugar da vila. Ok? Não sei como é que isso aqui vai dar no futuro, mas a gente fica até imaginando, né? Se ele realmente estiver falando a verdade, imagina o Luffy aceitar e mandar, eu quero aquele bando pirata que pegou o meu irmão, seja morto. Aí o Luffy vai lá e vrau no Barba Negra, né? Imagina que louco, mas não vai acontecer isso, né? E é interessante que nessa cena aqui, os caras são tão espertos que eles, beleza, conseguiram derrotar o gigante ali, prenderam ele e tal, não sei o que, mas deixaram o cara com um martelão lá, mano. Que ideia é essa? Quem deixou ele com um martelão ali, mano? Não é possível. Mas enfim, ele continua falando. Então, tipo assim, se você preferir não fazer isso, eu não queria forçar sua mão não, mas aí o Luffy nota que tem alguma coisa acontecendo na floresta. Aí ele continua, então, a gente tá no lugar mais baixo de Elbaf, aqui é o submundo, um lugar que ninguém vem. Todos aqueles que são julgados como criminais são jogados aqui. Esse lugar é uma prisão e o local de sua execução. E com essa fala, um monte de tremores são sentidos na floresta. Cave a neve em volta de você e você vai achar ossos de humanos gigantes pra todo lado. E naquele momento,
tempo parece uma mão gigante no meio da floresta com uma árvore de pinheiro em cima. Aquela criatura pega a árvore entre as suas duas mãos e simplesmente oblitera ela. Vagabundo, não tô gostando dessa situação aqui não, mano. Que a árvore te fez, cara? E com isso a gente vê um display ali da força dos animais daquela floresta. A gente vê essa criatura aí, que deve ser um macaco, uma cobra metendo a boca nas pedras ali, quebrando com os dentes mesmo. Depois a gente tem um shot insano daquelas criaturas, tudo pronto pra atacar o Ruffy. E também, se vocês perceberem ali no cantinho, tem um pessoal ali com umas túnicas chegando também. Essas montanhas existem por dezenas e centenas de mil anos. Na nossa mitologia, nós chamamos isso do primeiro mundo. Um lugar que o céu é apenas uma memória se esvaindo, humano tolo. Não sei o que trouxe você pra esses picos nevados, mas eu diria que você devia ficar esperto com as bestas selvagens por aqui. E infelizmente pra você, desde pequeno eu ando por esses lugares, então todos eles são meus amigos. Aí, em vez de ficar intimidado, o Ruffy só olha pra aquele tanto de animal gigante. Ah, acho que eu tô tendo um déjà vu, né? Muito bom, mano. O Luffy tá falando como se o Ruffy não tivesse passado 2 anos lá em Egoskina com essa mesma situação, né? Muito bom. E como o Luffy não sabe nada disso, então, se você não fazer o que eu falei, esses aí na sua frente talvez não gostem disso. Como se isso fosse mudar alguma coisa, né, mano? Até parece que o Luffy vai se submeter a um monte de besta gigante e umas criaturinhas ali bem pequenininhas. Aí o Luffy continua. Aqueles pequenos ali são humanos fracos que tentaram lutar com o Elbaf. Eles usam túnicas que fedem para não ser comidos pelas bestas gigantes. Eles apenas estão tentando retardar o inevitável. Eles são apenas cadáveres andando. Aí os humaninhos lá de uns cultos esquisitos. Cara, o que a gente te fez, mano? Por que você tá xingando a gente? Aí eles estão ali sedentos, ó, pronto pra roubar o Luffy mesmo e talvez até roubar a pele dele. E pelo jeito não é a primeira vez que eles fazem isso. Então o Luffy não é o primeiro a chegar ali diante ao Loki e talvez escutar a mesma proposição. Só que o que será que aconteceu com o último, né? Era o Shanks. Ok, o que o Shanks tava fazendo aqui? Mas os carinha ali estão tudo com medo de cair duro no chão por causa de um haki do rei. Aí o Luffy escuta aquilo. Peraí. Você falou Shanks? Só que quando ele fala aquilo, ele já tá longe, ele não tá ali na perna do Luffy mais. Então que a gente vê que ele já fez amizade com todos os animais ali já. O urso tá até dando, parece que uma maçã pra ele ali, mano. Muito bom. Aí os humaninhos, o Luffy fica tudo... Não é possível. O que tá rolando aqui, cara? Quem que é esse vagabundinho? Eles estão tudo impressionados e sem entender o que tá acontecendo, como que ele fez aquilo. Aí o Luffy vem voando ali. Peraí, vocês falaram o Shanks? Ele tava aqui, mano? Você conhece ele? Aí o Luffy já entende a felicidade do Luffy e com um sorriso bem maligno. Ah, se você tá falando daquele pirata covarde, eu realmente conheço ele. O Luffy não precisa escutar aquelas palavras nem um segundo que já entrou ali no Gear 4. E o Luffy também não precisa nem enxergar pra ver que merda que tá vindo pro lado dele. Só que mesmo assim ele ainda tem tempo de esquivar. Uou, calma aí, cara, eu tava só brincando. O Luffy deixou o suposto gigante mais forte ali, mijando nas calças talvez, né? O Luffy acalma e já volta pra forma normal. Não fala isso, nem com piada. E o Luffy fica putaço a ponto que a gente vê até um lobo ali com medo pra caramba dele. E ele sai xingando o Luffy, ele tá indefeso ali, ele não consegue se defender. E a gente vê até o pensamento dele ali, que no instante que ele conseguir sair daquelas correntes, ele vai matar o Luffy. E o Luffy não tá nem aí. Melhor você não me deixar nervoso não. Na próxima eu te enterro nessa árvore. Mas então, o que o Shanks tava fazendo aqui? Ele veio aqui pra ver você. Eu acho que ele não teria feito isso. E ele ainda tá em Elbaf. Só que o Luffy tem outros interesses. E ele não vai responder todas aquelas perguntas que o Luffy perguntou tão fácil. E aí que a gente volta pro grupo da Nami, do Usopp e tal. E eles percebem que a ponte tá realmente mexendo muito. Só que aí o Usopp olha pra trás e percebe que tem alguma coisa acontecendo. Tem um gigante vindo correndo como se não tivesse amanhã. E é o Rodo. E pelo jeito o nome dele é Road. Só que por causa do sotaque japonês fica Rodo, né? Daqui a pouco a gente tá chamando ele aqui de Rodo mesmo. Aí o Usopp nota que ele tá todo queimado, com um monte de fumaça saindo de trás dele, como se ele tivesse sido acertado por um trovão. Aí eles já linkam que, cara, aquele ali é tal do Deus do Sol que tava sequestrando eles, não tem dúvida. Só que ele tá correndo porque ele tá picando a mula do Goldberg e da Gerd, que estão vindo a todo vapor atrás dele, provavelmente pra prender ele, né? E o Goldberg tá segurando o Sunny, ou seja, o Sunny realmente tava lá junto com eles ainda. E é interessante notar que no último capítulo, o Goldberg fala meio que com honoríficos de criança, que é interessante de pensar, mas eu acho que é só uma coisinha diferente que o Oda deixou ele pra trás. Eu acho que pela idade dele ele não é considerado uma criança, mas enfim. Os Mugiwara percebem que o Sunny tá lá, só que eles não entendem o que tá rolando. O Zoro só vira de boa ali.
Parece que é hora de cortar. O Soap, não, cara, pera aí. Eles ainda podem ser nossos amigos, nossos aliados. Não faz isso, senão vai dar merda. Só tem uma coisa que a gente pode fazer, e é chegar lá no final dessa ponte. E agora a gente tem que correr como se sua vida dependesse disso. Eles têm que chegar na vila de Erebaf, que deve estar lá em cima, no final da ponte. E que se os gigantes chegarem nele, talvez as coisas fiquem um pouco complicadas, né? E aí que a gente volta lá pro submundo, lá embaixo, só que em um lugar diferente de onde o Ruffy tá. E a gente vê o Hyoden e o Stansen do lado. Se você não se lembra, o Stansen é o mesmo gigante que o Rayleigh salvou lá em Shabond de ser traficado como escravo e tal. E eles estão ali festejando que eles conseguiram caçar um alce, que eles tiveram que ir lá no submundo pra conseguir caçar dessa forma, porque essas criaturas não existem nas florestas lá em cima. Então a carne delas é bem rara e muito boa, que ele mal pode esperar as caras dos Mugiwaras de comer aquilo. O Stansen tá felizão também, mas ele tá pensando, mano, capitão, como é que a gente leva esse bicho todo? A gente não consegue usar um Painter, as pedras do sol não funcionam quando tá nevando. O que é isso? Deve depender muito da tradução, o que exatamente significa Painter. Mas, pelo jeito, talvez é uma runa, talvez? Porque a gente tá falando de coisas nórdicas, escandinavas e tal. Talvez seja essa a adaptação, né? Não sei. Aí o Hyoden só responde, mano, você não é homem? A gente levanta isso aqui com nossa força mesmo. Essa carne é pros nossos salvadores, então esse é o mínimo que a gente consegue fazer. Aí o Oda dá um flashback ali do que aconteceu com o Hyoden, porque que ele gosta tanto dos Mugiwara e tal. Um breve resumo ali de como é que foi a situação toda lá de Dressrosa e tal, não sei o que. Mas enfim, os dois dão um grito lá, epa! E eles conseguem levantar aquele alce que é todo esquisitão, porque ele tem uns pés de dinossauro, tá ligado? E eles saem todo cantandinho ali, a gente é forte, a gente é guerreiro de Erebaf, a gente é o pirata gigante. Feio demais. E com isso a gente vê mais ou menos a estrutura ali dos piratas do Hyoden, que são os novos piratas guerreiros gigantes. A gente vê que o Rodo, ou Road, é o navegador que a gente já falou. O Stansen tem a mesma posição do Jinbe. A Gerd é a médica. E o Goldberg é basicamente o Sanji. Só que agora a gente corta lá pro resto dos Mugiwaras, aqueles que ficaram lá no mar mesmo sem ser sequestrados. E pelo jeito parece que a Robin pediu o Brook de cortar o cabelo dela, e que é a primeira vez que ele corta o cabelo de uma mulher. Eu fico imaginando a cena do Luffy paradinho ali com o Brook cortando o cabelinho dele. Deve ser muito bacana, né? Aí o Brook só manda aquela: eu tava tão nervoso de cortar o cabelo de uma mulher que meu coração ficou palpitando. Se eu tivesse um piada de caveira. Aí a única pessoa que ri ali é a Lilith. A galera toda gosta, e o Frank reconhece que é um look dela que ele não vê há muito tempo. E a gente vê um shot muito gracinha da Robin, com um corte de cabelo bem parecido com aquele que ela tinha antes do time skip, apesar que agora ele tá bem mais longo. Ela só deixou as franjinhas de volta, né? Que bacana. Aí eles estão conversando ali, o porquê que ela cortou o cabelo ali agora, porque é basicamente com esse tipo de cabelo que o Sol viu ela pela última vez. Aí o Dog e o Brog estão felizes ali, que o Sol vai ficar realmente muito feliz de ver ela. O Frank tá basicamente sendo a personificação de todo mundo lendo isso daqui, que a gente vai sentir pra caramba quando eles se reencontrarem, né? Aí o Oimo e o Kashi reconhecem que eles viram ela, que eles conheceram ela com esse tipo de cabelo também, e que é esse visual que eles lembram. Só que com isso, a névoa se dissipou, e eles estão chegando agora no mesmo lugar que o Ruffy e os outros já estavam, em Erebaf. E se vocês perceberem, eles estão atracando bem perto ali da ponte que o grupo da Nami e do Sop estão correndo. Ou seja, eles estão bem perto um do outro ainda. Não é como se estivessem do outro lado da ilha, né? Mas a gente corta lá pra dentro de Erebaf e tem um gigante correndo pela cidade. Parece que tá rolando um grande problema. É o Dr. Sol. Ele caiu e ele não se levanta. E nessa nota, esperamos que tanto o Sol e o Oda fiquem bem o mais rápido possível, né? Te vejo do outro lado do hiato. Até lá.